Pai, o Senhor é santo e a gente exalta essa santidade. Seja glorificado nesse lugar, seja glorificado no nosso meio, na nossa vida. Estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui para o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem nos alcançado. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer. Obrigado, Pai querido, por sua palavra que é a verdade e vai se cumprir. Ela já tem se cumprido e eu tenho certeza que toda ela vai se cumprir. Pai, obrigado porque nós somos seus filhos. Que privilégio é esse de poder ser chamado de seu filho. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que está em nós, que está conosco, que está aqui. Pai, obrigado por esse momento ímpar. E queremos ser tocados pelo Senhor a cada instante, a cada respirar, a cada batida do nosso coração. Que seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por sua palavra e presença. Ela é melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Oh, Pai, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. Graças a Deus, obrigado pelo Ministério de Música. Foi bênção demais. Diga assim, já chegou. Isso é uma pura verdade. A gente já tem tudo que nós precisamos. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. E, para quem não me conhece ainda, me chamo Patrício. A gente vai conversar sobre algumas coisas que eu tenho visto nesses últimos dias que tem sido um empecilho muito grande para o corpo de Cristo. Não só para o corpo de Cristo, mas para todas as pessoas que estão na terra. Porque o princípio é válido para qualquer um. E essa é uma chave que tem impedido muita gente de avançar, que tem impedido a gente de avançar em algumas áreas da nossa vida. Algumas pessoas colocam a desculpa, ou jogam, a desculpa de que certas dificuldades ou coisas que não estão acontecendo na nossa vida é por causa do governo, é por causa do trabalho que eu estou, é por causa do meu chefe, é por causa da minha esposa, do meu esposo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é da minha família, a culpa é do lugar onde eu moro, a culpa é do lugar de onde eu vim. E eu tenho visto que não é isso que tem acontecido no meio do povo de Deus, não é isso que tem acontecido no meio das pessoas da terra. E eu já quero que você abra lá em 2 Coríntios, para a gente ler a chave que tem mudado a vida de muita gente, que mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente que está aqui. E se a gente colocar em prática isso que a gente vai conversar hoje à noite, com certeza a gente vai alcançar aquilo que Jesus tem para a gente. E a gente já ouviu tanto falar sobre isso. A gente já foi tão ensinado, tão bem ensinado sobre essas coisas, mas eu vejo que a gente tem tropeçado um pouco no praticar. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13, fala uma chave que muda a nossa vida. E eu vejo que é necessário, de verdade, a gente voltar para os ensinamentos iniciais sobre fé. E esse trecho aqui, que Paulo fala aos 2 Coríntios, eu sei que tem um contexto aí antes de tudo isso, mas ele fala no versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei, também nós cremos, diga assim, também nós cremos, por isso também falamos. E muitas dificuldades se levantam, eu sei, e é verdade. Muitas coisas acontecem para tentar parar a gente. O nosso inimigo, ele não está de braço cruzado, ele não quer ver o nosso sucesso. Ele não quer ver o avanço da igreja. Mas a questão não é as dificuldades que se levantam. A questão é como eu me porto, como eu me posiciono diante de uma circunstância dessa. Eu estou crendo que Deus tem o melhor para mim? Eu creio que a gente acredita que Deus tem o melhor para a gente. Mas a outra parte é crer e falar. A pergunta é, o que é que a gente está falando diante das circunstâncias? Porque o que a gente fala é o que a gente vai ter. E me desculpa a expressão,
o exemplo, não é o que a gente fala como um papagaio fala, repetindo apenas por repetir. Mas repetir aquilo que Deus falou e que a gente guardou no nosso coração e que a gente está crendo. Falar por falar não vai surtir efeito. Também ficar crendo sem colocar para fora também não vai surtir efeito. Mas quando eu creio naquilo que Deus falou a nosso respeito e eu coloco para fora diante de qualquer tipo de situação que se levante, não existe governo, não existe trabalho, não existe lugar onde a gente mora, não existe de onde eu vim, não existe o meu salário, não existe nada que vai impedir a gente de chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue. É impressionante como nesses últimos dias as pessoas estão falando coisas negativas. Isso é uma desgraça. Isso é um inferno. Eu não nasci para nada. Eu não dou para nada. Ixi, eu estou com uma doença. Essa doença é minha. A minha ansiedade. Estão tomando posse daquilo que Deus não deu. E a gente tem que tomar posse falando daquilo que Deus nos deu. É um ano de upgrade. Eu sou sarado e curado. Não importa o que o governo diga, o Senhor, Deus, é o meu governo. Então, é impressionante que eu vejo a diferença do resultado na vida de quem fala certo e de quem não fala certo. E eu falei que isso não é somente para a igreja, eu sei que a gente está nesse contexto, e a minha oração é para que eu e você pratiquemos tudo isso, mas esse princípio está funcionando até para quem não é um cristão praticante como a gente é. Se a gente for analisar a vida de pessoas bem-sucedidas, e eu falando agora materialmente, né, naturalmente falando, eles não falam nada negativo. É impressionante que nem para assistir coisas negativas eles assistem. Da Atena, Patrulha da Cidade, jornal das 4 da manhã, 6 da manhã, 11 horas, meio-dia, até meia-noite tem jornal mostrando desgraça, prejuízo, coisa negativa, e as pessoas. E as pessoas estão se enchendo disso, estão colocando para o seu bom depósito, que deveria estar colocando outra coisa. E as pessoas estão colocando para dentro de um depósito coisas que qualquer momento vai sair, e aquilo que sai crendo, quando a gente crê, vai acontecer. E a gente precisa ter esse posicionamento de falar aquilo que a palavra de Deus diz. Coisa simples, coisa simples. Porque Deus é simples e Ele tem o melhor para nós. E às vezes é a gente que está complicando as coisas. Lá em Hebreus 11, 2, 3, eu vou citar. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A gente já escutou esse versículo tantas vezes. Tudo que existe hoje, tudo que a gente está vendo, naturalmente falando, tudo que a gente consegue enxergar, veio por causa da palavra de Deus. Deus criou o mundo falando, diga falando. Ele criou tudo que existe hoje falando. Essa cadeira que você está sentado hoje, esse microfone que eu estou pegando, esse celular, tudo foi criado antes de ser manifesto aqui, antes de a gente pegar. Ele foi idealizado na cabeça de alguém e essa pessoa falou, eu vou fazer uma cadeira de plástico. Eu vou fazer um celular, eu vou fazer um microfone para melhorar a comunicação. Talvez nem tenha chamado de microfone, né? Vou criar um negócio aqui que melhore a comunicação em ambientes abertos. Então, tudo que foi criado foi feito através da palavra. E a pergunta que Deus tem para a gente é: como nós estamos criando o nosso mundo? Porque você sabe que a gente tem o poder de criar o nosso mundo, sabe? Como não sabia, eu vou dizer agora. A gente tem o poder de criar o nosso mundo. Como? Falando. Falando aquilo que Deus fala a seu respeito. Israel cantou, inspirado, que já chegou. Tudo que a gente precisa já existe. Deus já nos deu tudo que conduz à vida e à piedade. O que é que eu preciso fazer? Trazer do reino espiritual para o natural. Como é que eu faço isso? É tocando? É mexendo no celular?
Não, diga falando. É falando que eu trago tudo o que Deus já disponibilizou no espiritual para o natural. E eu falo isso em todos os aspectos da nossa vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Fale que é cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio da revelação da palavra? Diga que é cheio de revelação da palavra. Quer ter clareza da vontade de Deus para a sua vida? Faça a oração que Paulo fez. Eu oro para que os seus olhos espirituais sejam esclarecidos, sejam abertos, para que você entenda qual é a esperança do seu chamamento. Falar, quando eu falo falar, quando eu falo falar. Quando eu digo sobre essa prática de confessar, não é só para coisas materiais, não. Você tem um desejo de ir para outras nações, pregar a palavra, servir em outros lugares, ir para outros países, fale. Naturalmente não tenho nem condição de ir, mas eu preciso falar. É tão simples e a gente às vezes complica. Falar não gasta nada. É só uma disposição de vir um pensamento negativo e eu rebater aquele pensamento com algo positivo. É ouvir alguma coisa negativa e no mesmo instante rebater com algo da palavra. Se alguém chegar lá no seu trabalho e dizer assim, ixi, lá vem, esse aí deve ganhar uns 20 mil por mês. Não importa se o salário é mínimo. Diga assim, opa, eu recebo. É 20 mil por mês. Aumenta, diz assim, é 20 mil na quinzena. Não é nem no mês, é 20 mil na quinzena e os outros 20 é no final do mês. É impressionante como alguém fala alguma coisa boa sobre nossa vida e a gente vai lá e rebate. Oxi. Quem dera. Oh, meu Deus do céu. Com esse salário, com esse patrão, com esse governo, com esse comércio, tem jeito não. E às vezes a gente está preso naquilo que a gente está falando. Crendo e falando. Alguém chegar para você e dizer assim, oxe, só quer ser santo, só quer ser certinho. Diga assim, opa, é isso mesmo. Santo, sou filho de Deus. Fala aquilo que Deus falou ao seu respeito. Porque é falando que a gente vai trazer no reino espiritual para o natural. Lucas, no capítulo 6, versículo 45, isso aí, por isso que é a importância de a gente ouvir, ver coisas importantes, coisas da palavra. Diz, o homem do bom tesouro, do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eis aí a importância de a gente ler a palavra, ouvir boas ministrações, congregar, servir. Estar num ambiente onde a gente vai ser acrescido, onde a gente vai ter material suficiente para encher o nosso bom depósito. Para que no momento oportuno a gente possa colocar para fora e rebater as investidas do diabo. Meditando sobre essas coisas eu achei bem interessante. Sabia que Deus ouve o que a gente fala? Deus ouve o que a gente fala quando a gente fala para Ele. Deus ouve o que a gente fala entre nós. E Deus ouve o que a gente fala sozinho. Quando ninguém está ouvindo, Ele ouve. Quando a gente está conversando com pessoas, Deus está ouvindo. E quando a gente ora diretamente para Ele, Ele está ouvindo também. E vamos lá ver alguns exemplos na Bíblia. 2 Crônicas, no capítulo 20. Abre lá, esse eu quero que você abra a Bíblia e acompanhe comigo lendo o texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler versículos 5 ao 7, depois o 10, 12 e do 14 ao 15. Diga assim, já chegou. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, diga assim, disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus?
não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha só que resultado poderoso na vida do rei Josafá e todo aquele povo. Situação complicada, cercado de todos os lados, grande multidão. Multidão já é grande, né? Já é muita gente. Grande multidão, cercando, ia pegar eles e acabar com o povo. Josafá disse: não dá para a gente não. A gente não tem como resistir a esse povo. Mas aí a gente tem como fazer o seguinte: vamos orar. Ele voltou para o Senhor e disse, falou, orou, lançou palavras, reconheceu Deus, fez toda aquela oração, e o resultado foi: calma, que essa peleja não é sua, é minha. Essa peleja não é sua, meu irmão. Jesus já venceu por mim e por você. Agora a gente precisa ter esse posicionamento de voltar para o Senhor e lançar a nossa dependência nele, colocar os nossos olhos nele e não em qualquer outra coisa que não seja ele. Deus também ouve aquilo que a gente conversa entre nós. Vai lá em Malaquias. Malaquias no capítulo 3. Cuidado com quem você está conversando. Cuidado com quem você dá ouvido. Cuidado nas respostas que a gente dá quando as pessoas lançam também propostas em rodas de conversa. Porque essas coisas Deus também está ouvindo. Lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha só o que eles conversavam entre si. E Deus estava ouvindo. Continuando. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Eis que tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Diga assim: esse sou eu. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia aquilo que as pessoas estavam falando uns aos outros. Olha só que interessante. Um grupo de pessoas, uns reclamando, olhando para o soberbo porque estava prosperando, mas os que temiam ao Senhor, o povo do distrito que teme ao Senhor, estavam conversando também. E Deus, ouve o que a IVV Distrito diz. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, aleluia. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença, glória a Deus, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse sou eu e você. Não desista daquilo que você está fazendo para o Senhor. Não desista diante de qualquer tipo de situação.
Porque Deus está atentando e ouvindo aquilo que você está falando. Ele está vendo o seu posicionamento. Não desista. Se colocou a mão no arado, não volte atrás. Mantenha-se nesse lugar de fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Não importa quantas vezes a gente vem à igreja, não importa quanto a gente dá de dízimo e oferta, não importa em quantos departamentos a gente trabalha, isso tudo é válido, é importante, a gente deve praticar, mas sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como é que eu demonstro minha fé? Crendo e falando aquilo que Deus fala. Como o pastor nos ensina, devolvendo para Ele em palavras aquilo que em palavras Ele lançou sobre nós. Isso é maravilhoso. Não precisa tirar dinheiro do bolso, não precisa fazer pix, não precisa passar 24 horas trabalhando, você e nós, eu. A gente só precisa crer e não abrir mão. Crer e falar tudo aquilo que Deus já falou a nosso respeito. Deus ouve aquilo que a gente fala sozinho. Aquilo que ninguém vê, que minha esposa não vê, aquilo que minhas filhas não vê, aquilo quando eu estou sozinho ali. Só eu e Deus. Falando comigo mesmo. Exemplo, lá em Mateus capítulo 9, a gente está encerrando. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18, história bem conhecida nossa, mas é poderosa demais e tem muitos ensinamentos aqui. Mateus 9, 18 fala a história da mulher que sofria há 12 anos. Dinheiro não resolveu, ciência não resolveu, lugar não resolveu, homem, mulher, seja quem for, nada resolvia o problema daquela mulher. Mas em dado momento ela ouviu falar de Jesus. Ela disse assim: oxente, e tem um que cura? Tem um que está operando milagres por onde passa? Então se eu for lá e tocar nas vestes deles, eu serei curada. Isso é poderoso, meu irmão. Coisa que naturalmente era impossível. Ela já tinha gastado tudo, e a gente conhece a história. Tudo estava de mal a pior. Mas porque ela decidiu falar, a Bíblia diz: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Isso aqui é só o contexto que aconteceu antes da cena que eu estou falando. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Por quê? Porque dizia, falava consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela falava: se eu for lá e tocar na veste daquele homem, eu vou ser curado. Aconteceu? Aconteceu. Porque palavras geram imagem na nossa cabeça. É por isso que é importante a gente ter cuidado com o que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala vai gerar uma imagem na nossa mente. E quando gera uma imagem, a gente começa a pensar naquilo ali. E pensar várias vezes acaba que se torna uma meditação. É por isso que pessoas, falando isso, funciona para o lado negativo também, pessoas começam a maquinar o mal. Eita, eu vou fazer aquilo ali. Aí já bola uma imagem. Vai ser por ali, eu vou fazer assim, eu vou falar com não sei quem, eu vou fazer isso, e fica tramando o mal. E depois executa. Nosso inimigo, ele entendeu um princípio de crer e falar. E o que tem nos parado não é ele. O diabo não tem mais poder sobre nós. O que tem nos parado é o que eu estou falando e crendo. Falando, meditando. Porque quando eu falo, gera uma imagem. Um exemplo bem simples: se a gente começar a falar aqui de quarto, o meu quarto, você vai pensar no seu quarto. Você não está lá agora. Eu não estou lá agora. Mas eu sei que tem uma cama numa posição, o guarda-roupa está nessa outra posição, o travesseiro está aqui, a gente deixou a cama arrumada, outros nem tanto, mas você já vê lá que está meio assim. Eita, chegar, tem talvez uns deixaram uma toalha em cima da cama, e já... Você não está lá, mas as palavras que a gente tem, que eu estou falando sobre o quarto, já geram uma imagem na nossa mente. E isso funciona para qualquer área da nossa vida. Não importa o que eu estou sentindo agora. Não importa o meu corpo.
se tem algum sintoma. O que importa é que Deus diz que a gente é curado. E eu vou repetir e me ver como curado. Eu sou curado. Eu tenho todos os movimentos perfeitos. Eu sou curado. E a gente já se vê curado. Ah, mas ainda eu estou sentindo aquela dor. Mas não importa. O que importa é o que Deus diz. Ah, o complexo verbo distrito. Você tem duas opções. A gente tem duas opções. Olha para esse teto, ou vê ele na telha brasilite ainda sem um forro, ou já vê ele com um forro. Duas opções. Você olha para o piso, ou você olha no piso cimento queimado, né? Nesse piso grosso, ou vê ele com um carpete. Naturalmente, ele está assim. Mas pela palavra, eu posso já chamar a existência o carpete que já existe. Já existe carpete para esse. Já existe forro para esse teto. Já existe cadeira acolchoada para cá. Já existe dinheiro para suprir tua necessidade. Já existe saúde para suprir a necessidade física do nosso corpo. Tudo já existe. Eu só preciso chamar a existência. Já chegou. Já chegou. Já chegou. Já chegou. Já chegou. E não importa o que o natural disse. Não importa. Essa é a diferença dos que alcançam e dos que ainda estão lutando. Porque por mais que a gente ouça, por mais que a gente leia, mas se na hora da dificuldade chegar, mas não é bem assim não, as coisas são difíceis. Realmente, lá é complicado. Se você soubesse lá como é difícil, aí diz logo que é difícil, aí já colocam as impossibilidades naturais na frente das possibilidades espirituais. E é isso que tem parado muita gente, fora e dentro da igreja. Mas que não vai acontecer nessa igreja. Eu declaro em nome de Jesus todo pensamento, toda fortaleza que o diabo tem colocado na mente de pessoas nesse lugar, sendo destruída em nome de Jesus. Para que a gente comece a pensar como Deus pensa. Deus não olha o natural, Deus não está nem aí para a aparência, Deus não está nem aí para o que o natural, a economia diz. Ele só quer uma pessoa ousada, disposta a crer e a falar. Diga assim, crer e falar. Isso é fé. Fé é uma posição. É um posicionamento. Onde a gente agrada a Deus e as coisas acontecem. Amém? Damares, pode vir. Sejam abençoados em nome de Jesus.